Boa noite a todos. Boa Sejam noite. bem-vindos à nossa nona reunião, né, pessoal? Estamos na reta final. Agora, sem compartilhar os slides, dá para ver o rostinho de todo mundo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Como é que foi até a metade da semana? Foi boa? E vai ser melhor ainda, hein? Por que que vai ser melhor ainda? Vamos ver quem acerta. Porque tem Tem feriado. feriado. Um E aqui tá ponto para o ruim porque Cláudio. aqui tá bom porque esfriou e tá chovendo. Tava Gente, precisando. eu também. Olha, Cláudio, eu também. Aqui em Foz do Iguaçu, de uns anos para cá, não tem chovido muito, sabe? E Foz é muito quente. Até esses dias eu estava usando o ar-condicionado, pessoal. Até semana passada. Então foi muito bom. Então, meus queridos, sejam bem-vindos, tá? À nossa reunião de número 9. Hoje a gente vai também ter algumas apresentações e seguimos aí, tá? Vamos lá então. Aqui são os nossos recados para a gente fazer a nossa reunião de preferencialmente pelo computador, principalmente hoje, né? Com o pessoal aí que vai apresentar, e também de nós mantermos as nossas câmeras abertas, porque é através dela que a nossa presença é confirmada, não é mesmo? Esse é um recado que a gente sempre retoma, né? É aquele nosso trabalho do dia a dia. Boa noite, Conceição Adonis, que chegaram agora. Boa noite. Bom, que é o nosso cronograma. Vocês viram que nós chegamos a 90% da nossa jornada? Estamos na reta final. Inclusive, gente, hoje é o nosso último RAF, tá? Aí eu vou depois pegar a sua turma de vocês, o RAF. Eu acho que o RAF é parecido com o SERE, sabe? Porque a turma de segunda fez o RAF e aí a gente fez a entrega no Classroom. Que eu estou fazendo assim com cada turma. Porque lá no Classroom você também tem que fazer a entrega. Aí a turma de ontem fez a entrega no Classroom. Aí eu fui verificar, ainda contava como se eles não tivessem feito os RAFs, o número 5. E parece que precisa de um tempo para migrar para o Looker Studio, né? Para o Locker Studio. Então, gente, vou dar uma olhadinha, tá? Até o RAF 5, enquanto vocês vão fazendo. Eu já coloquei alguns recadinhos no Classroom. Acho que a Valéria até me deu um retorno já hoje. Se alguém tem algum RAF pendente, tá bom? Para a gente seguir aí com a nossa formação, para a gente concluir nossa formação redondinho. Bom, essa é a nossa agenda, tá? Acolhimento 5 minutos, saberes em ação 10 minutos, conexão saberes e prática 10 minutos. Boa noite. Na prática e troca e o RAF 15 minutos e o compartilhamento do relato de implementação 40 minutos. Hoje nós temos 5 cursistas para fazer a apresentação do relato de implementação. E nós temos aquela atividade também do feedback, tá? Depois eu compartilho com vocês a planilha. E aí a gente vai poder olhar com bastante calma quem vai fazer o feedback de quem. Quais são os objetivos da nossa reunião de hoje, pessoal? Refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, aplicar as estratégias propostas para melhorar o clima escolar e avaliar os impactos das estratégias aplicadas na convivência e no pertencimento. Então, esses são os 3 objetivos da nossa nona reunião de hoje. E o nosso acolhimento, nós vamos fazer a leitura de um poema. Então, eu vou pedir ajuda para a Rosana. Rosana, você pode ler para nós este poema, por gentileza? Rosana, eu acho que teu microfone está fechado. Opa, desculpa aí. Poema Amigo, de Alexandre Onel. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa, mesmo modesta, que se oferece,
um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordam-se vocês aí? Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser, já é, já uma grande festa. Amigo vai ser, já uma grande festa. Muito obrigada, Rosana, pela leitura. Pessoal, qual relação vocês fazem deste poema com a nossa jornada, com o tema da nossa jornada? Quem gostaria de participar? Não briguem, é muita mão levantada, não briguem, não briguem, não briguem. Ah, a Rosana falou, levantou a mão. Bom, como eu fiz a leitura, eu também vou compartilhar, porque enquanto eu lia, hoje trabalhando com um aluno agora à tarde, né, eu trabalho com estudantes com deficiência visual, e justamente eu estava trabalhando uma atividade que me reportou ao Pequeno Príncipe, porque era justamente uma questão de ortografia e tal, e tinha uma raposa e eu dei um furo com o aluno que não era para dar resposta e eu acabei dando. Mas, enfim, eu acho que a gente vai fazendo essa construção durante todos os formadores, né? Provavelmente a gente, nesse ambiente que nós estamos aqui, à distância, a gente não tem a possibilidade do toque, do afeto, do abraço, mas a gente pode perceber assim que principalmente naquele momento em que a gente vai para os pequenos grupos, que há um esforço da gente tentar manter essa amizade, né, esse carinho. E também, professora Karina, assim, com você especialmente, que sempre trouxe para nós, assim, de uma forma tão amiga, todo o conteúdo, nos ajudando a compreender todos esses conceitos, né, que foram sendo colocados ao longo dessa jornada que nós estamos fazendo, e nos ajuda de forma muito amiga, muito querida, que a gente vai levar para sempre no nosso coração. Obrigada, Rosana. E assim, gente, a recíproca é a mesma, tá? Vocês sabem que não é de hoje que eu abro a reunião sempre dizendo: Oi, turma de quarta-feira. E mais alguém? Eu vi Mas hoje ali, tá. eu vi ali a parte, né? O erro a ser corrigido, não perseguido, né? É bem o que a gente faz na escola, né? Com os nossos alunos, ele trazendo para os nossos alunos agora, né? É o sorriso, é o olhar para o outro, né? Entender que o coraçãozinho deles está pronto para pulsar na nossa mão, então eles são nossas responsabilidades, né? Todos eles. É a nossa tarefa, é o nosso trabalho sem fim, né? É. São as nossas tâmaras plantadas, mas assim, que a gente não pode estar sendo inimigo deles, né? A gente tá lá, claro, você não vai ser o amiguinho que passa a mão em tudo na cabeça, né? Mas a gente tem que estar lá para construir sim essa amizade, essa confiança, né? Essa relação de confiança com eles. Muito bem, Adriana, isso mesmo, né? Esse é o objetivo, né, gente? O nosso tema é um tema tão bonito, que é clima escolar, educação em direitos humanos, e a gente está no mundo que carece, né, desse respeito, e a gente levando para eles esse acolhimento, essa visão deles como seres humanos, a gente só fortalece. E eu, gente, eu estou também sendo a última, né, a falar nas reuniões, e assim, gente, eu também percebi, eu consegui fazer relações deste poema com os nossos encontros da turma, porque vários momentos a gente trocou figurinhas, em nenhum momento, nenhuma opinião não foi acolhida, foi entendida de forma real, como ali, ó, né? É, tem uma frase ali que diz assim, quer ver? É o olhar. Não, cadê? Amigo é o erro corrigido, é a verdade partilhada, praticada. Então, quando a gente colocou aqui os desafios do nosso dia a dia, as conquistas, as coisas que tinham que melhorar, isso tudo foi numa intenção de falar,
de trocar ideias. Em nenhum momento eu percebi assim a expressão de alguém, de desmerecer a fala do colega. E isso é muito bom, gente, porque a gente se fortalece. A gente não se vê presencialmente, mas a gente acaba se fortalecendo como grupo de professores, né? E isso é muito bom mesmo, a gente levar essa lembrança aí que a gente teve contato nesses 2 meses com professores de várias regiões do estado e que passam pelas mesmas situações que eu passo aqui em Foz do Iguaçu. E alguns têm algumas escolas muito gostosas que a gente quer trabalhar, que é a do Vilmar, que tem né, que está num caminho bem legal. Esses tempos, Vilmar, eu até lembrei de você, porque eu fui visitar. É você que trabalha numa escola de campo, não é? Sim, sou eu mesmo, professora. Uma Então, escola pequenininha, de menos de 150 alunos, muito boa. olha que legal. E eu tive a oportunidade, Vilmar, desenvolvo um outro trabalho também relacionado a nós, professores do Estado, e eu fui a uma escola rural em São Miguel do Iguaçu, em uma comunidade São Jorge, se eu não me engano. E, gente, eu me lembrei muito dessa escola. E a escola, nessa escola também são 200 e poucos alunos, e o clima da escola. Enfim, você sente aquele clima aconchegante, sabe? Então, eu achei bem legal, assim, tive a oportunidade de passar por uma escola esses dias. Mas é isso, gente. Vamos seguir com o nosso encontro, que ainda tem bastante coisa para fazer hoje. Pessoal, nós vamos entrar na parte da teoria, tá? Ao mesmo tempo que a gente relembrar algumas coisas, a gente também vai trazer algumas situações novas para vocês, para a gente pensar. Então, aqui, o que que fala esse slide? Ele fala o seguinte, sobre a importância de comunicar objetivos. Então, teve um estudo desenvolvido na década de 70 para algumas turmas de ensino superior. Não era curso voltado para a área de educação, se eu não me engano, era relações públicas, algo parecido. E aí, eles fizeram um estudo nessas turmas assim. Uma turma eles colocavam todas as aulas antes de iniciar os objetivos. Olha, gente, hoje nós vamos trabalhar isso, isso e isso. Na outra turma eles colocavam de forma mais superficial. Ah, hoje nós vamos trabalhar, por exemplo, o RAF, é, as apresentações, um pouco de teoria, o RAF e as apresentações, de uma forma mais sucinta. E numa terceira turma, não era informado. Então, ao final desse estudo, né, desse estudo de caso, o que que os resultados mostraram? Que os estudantes que tiveram acesso ao objetivo de forma completa antes da realização das aulas, eles tiveram um desempenho superior no curso e mais engajamento do que em relação aos que não tiveram. Então, gente, falar dos objetivos da reunião, a gente faz o quê? A gente contribui para agregar sentido na realização desta atividade. Então, por isso que o formador, ele tem esse formato. Sempre que no início, mostrar os objetivos da reunião para que a gente possa gerar em vocês engajamento através do quê? Do sentido, que vocês, nossa, isso faz sentido para a minha prática em sala de aula. Nossa, isso faz sentido para a minha prática como diretora de escola, para a minha escola, tá? Então, é algo assim, uma sugestão da gente trabalhar com os nossos estudantes. E aqui, gente, já é a parte que a gente vai relembrar, né, e retomar o que a gente trabalhou durante a jornada e também as atitudes, né, de um professor, de um diretor, de um técnico de núcleo voltado, que tem atitudes voltadas para uma educação em direitos humanos, né? Que isso eu tenho certeza que vocês são, por esse tempo que nós passamos juntos, pelas falas de vocês, pela a preocupação que vocês têm com os estudantes, com a comunidade escolar das escolas de vocês. Então, gente, aqui é só relembrando para vocês, tá? Nós precisamos ser intencional, identificar questões sensíveis e atuar na prevenção. Eu me lembro de alguns exemplos que vocês deram aí da realidade de vocês ao longo da jornada, né? Que vocês viram, identificaram questões com os estudantes, enfim.
Ser estratégico, definir ações com objetivos e prazos definidos, isso todos nós fazemos, não é mesmo? Não tem como trabalhar numa escola com ano letivo, que é dividido em trimestre, e que tem calendários de prova, as avaliações externas, o nosso próprio conteúdo. A gente não consegue não desenvolver e não definir ações com objetivos e prazos definidos, né? Isso faz parte. Ser colaborativo, envolver atores da escola de forma articulada, que eu tenho certeza também que vocês fazem. Eu tenho certeza, fico imaginando, né? A gente, vocês na escola, tendo contato com a senhora, as tias da cozinha, tendo contato com os inspetores, com os estudantes, em vários momentos, nas reuniões de pais, no próprio dia a dia, com a direção, em uma festa, festa junina. Então, é isso, gente. Aqui relembrando, tá? Então, as atitudes indispensáveis que a gente tem que ter, na verdade, a gente já tem, né? Para iniciar ou qualificar processos de melhoria do clima escolar em sua escola. Bom, e aí, pessoal, também de forma, tá? Como uma retomada, né, e reflexão, aqui são algumas atitudes que a gente faz antes, durante e depois. Quais são, professora? Uso de instrumentos adequados, né? A gente sempre procura usar instrumentos adequados, tanto na nossa sala de aula, tanto na hora de resolver um problema com o estudante, de indisciplina ou de problema entre eles, verificação de programas existentes, né? Eu vejo, às vezes, os professores pensando na implementação. Ah, professora, uma vez lá na escola a gente fez uma palestra, a gente convidou o pessoal do direito, convidamos o pessoal de alguma outra instituição. Então, isso a gente pode fazer. Buscar na sociedade, né, principalmente nas instituições responsáveis também que atuam na promoção dos direitos humanos e usar esses programas, fazer uma parceria utilizando esses programas na escola. Proposição de ajustes. A gente precisa reorganizar o intervalo, o horário do intervalo, porque tem muito conflito, ou uma outra situação, que às vezes acontece num conselho de classe, numa conversa com a direção e com os professores na hora do intervalo, ou até mesmo no planejamento. Durante e depois, identificação de novos desafios, isso a gente sempre está fazendo, né, pessoal? Então, como eu falei antes, às vezes isso ocorre no intervalo, às vezes no planejamento, né? Na reunião de planejamento, nós teremos uma agora dia 15. Revisão da fidelidade das ações, ou seja, se a ação está dando certo, não está dando certo. Revisão de metas e ajustes. A nossa meta era fazer com que reduzíssemos em 10% o número de estudantes que chegam atrasados, né? Vamos ajustar a questão do horário da saída, ou de repente a forma com que a gente volta do intervalo. Então, são ajustes, são metas, são revisões que a gente vai fazendo ao longo do ano letivo, né? Através do quê? Através dessas atitudes aqui: intencionalidade, estratégia, colaboração. Por quê? Porque a nossa intenção em atuar na prevenção de violências, a nossa estratégia e a nossa colaboração, a gente contribui para um clima escolar positivo. E aí, gente, como a gente mora no Brasil, né? E a gente sabe que, por mais que a nossa escola tenha um ambiente super positivo, super acolhedor, nós não estamos livres de lidar com situações de violência e nem sempre. E aí, para a galera que está numa escola como a minha, que a gente sente, ainda percebe algumas situações de violência entre os estudantes, né? Agressões verbais. Graças a Deus, na minha não tem agressão física, mas assim, problema com agressão verbal tem bastante. Nem sempre as estratégias vão funcionar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pode recorrer a mais um instrumento que foi organizado pela SED, que foi construído entre a SED e com os outros órgãos e instituições que compõem o sistema que garante, né, de garantia aos direitos humanos. Eles construíram um guia de orientações, gente. Neste guia aqui, ele tem protocolos a serem adotados
para diversas situações de violências que os nossos estudantes, infelizmente, ainda passam, intra e extraescolar, né? Envolvendo as crianças e os adolescentes. Então, este guia, pessoal, ele contém definições e orientações práticas de encaminhamento para diversas formas de violência que impactam a vida do estudante. Alguém aqui tem conhecimento desse guia? A Lídia tinha, a Adriana. Lídia, você é professora? Não, eu sou do núcleo e é um guia que ele veio para. E eu sou técnica do CCM, sabe? Então, é um guia Uhum. que foi mandado já há algum tempo ali para o CCM para orientações para eles com essas questões de segurança, principalmente. Entendi. Então, pessoal, esse guia ele fica ali na equipe diretiva, né? A Adriana colocou que conhece, a Ana Maria também. Ele fica na equipe diretiva, né? Porque a gente sabe, por exemplo, se eu percebo que o meu aluno na sala sofreu algum tipo de violência física, na verdade, a gente envia para a equipe diretiva, né? Ali na escola. Ou se ele vem assim de casa, ou tem sofrido em casa, fora da escola, a gente também tem que encaminhar para as equipes diretivas. Talvez por isso que ele fique mais como eu posso te dizer, gente, talvez por isso as equipes diretivas e os pedagogos têm mais conhecimento sobre ele, mas é algo que a gente precisa melhorar, porque todos nós precisamos ter conhecimento sobre este guia, os professores também, tá? Então, gente, ó, é um guia que orienta a escola sobre como agir em situações de violência. E ele está disponível na versão impressa em cada escola e também no portal Escola Digital. Não sei se vocês devem saber também que o nosso dia a dia educação morreu, foi para o céu dos sites que morreram, né? Ele foi desativado, virou, enfim. E agora nós temos o portal Escola Digital. Então, lá você tem acesso a este guia. E é importante, pessoal, que todos nós, professores, né, a direção já tem, a equipe pedagógica também, os técnicos dos núcleos também, mas é importante que nós, professores, também tenhamos acesso a esse documento. Isso nos ajuda, tá? Além de nos ajudar, gente, também nos protege, porque a nossa saúde mental ela é valiosa. E nem sempre, por exemplo, vou dar um exemplo. Vou usar a Janete, que é porque eu sei que está na sala de aula também. Janete foi na primeira aula, numa turma, tá, teve ali a situação que a gente sempre encontra, aluno que não quer estudar, tá, 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 tá. A segunda, chega na terceira aula, ela tem uma situação lá de agressão na sala de aula. Então, ela já vem acumulando situações da primeira turma, da segunda turma na segunda aula. Então, às vezes, a gente saber ter mais condições de saber como agir e ter mais subsídios, além da gente conseguir resolver o problema de uma forma mais assertiva, digamos assim, a gente também se protege nossa saúde mental. Porque além da gente ter que dar conta daquele conteúdo, dos objetivos da nossa disciplina, a gente também atua nessa parte emocional da sala, né? A gente acaba, como alguém falou aqui uma vez nos encontros passados, nós somos um pouco psicólogo, enfermeiro, professor, enfim, a gente é de tudo um pouco, né? E aí, gente, aqui é só para a gente retomar, que eu tenho certeza que vocês já fazem isso nos seus contextos de trabalho. O professor deve intervir desde o início dos conflitos, evitando sua escalada e garantindo a proteção dos estudantes. Caso a mediação não seja suficiente, a situação deve ser encaminhada à equipe gestora. É essencial compreender o contexto, acolher os envolvidos e ouvir todas as partes. Então, relembrando o que a gente já faz, né? E agora, pessoal, esse encontro ele está assim corrido, porque a gente tem as apresentações, tá? E aí eu preciso deixar um tempo bem legal para as apresentações e vocês têm que fazer o RAF também. Alguma dúvida do que eu falei com vocês, gente? Então, olha só. Então, agora nós vamos para o nosso na prática.
Eu vou escolher um cursista e eu vou ler a letra A para ele e ele vai responder. Depois desse cursista, vai escolher um outro cursista e ele vai ler a letra B para ele responder. Depois, esse cursista vai escolher um outro cursista, vai ler a letra C. Depois, esse cursista vai escolher um outro cursista e vai ler a letra D. E aí, gente, eu vou ser bem professora hoje. Vou escolher alguém que eu quase não conversei nos encontros. Pessoal, tem um timer agora aqui, ó. Vou dar 2 minutinhos para vocês falarem, para responder, tá? Para a gente sobrar um tempo bem legal para o Rafa e para nossas apresentações. Então, gente, deixa eu ver quem eu vou escolher. Deixa eu abrir aqui. Eu vou escolher a Valéria. Valéria, eu vou ler a letra A para você e você vai ter 2 minutos para você responder, tá? Então, deixa eu colocar aqui o timer. Valéria, na verdade, Valéria, você foi a privilegiada, porque são basicamente 3 questões em uma só. Você considera importante a existência de um guia de protocolos para situações de violência? De que forma ele pode contribuir para a melhoria do clima escolar? E você já tinha conhecimento desse documento? Não, eu não tinha conhecimento, prof. Estão me ouvindo? Perfeito. Sim, não tinha conhecimento, assim, entre aspas, não, né? Porque a gente sabe que toda escola deve ter o protocolo, né? Mas, na verdade, eu nunca tive acesso. Não vou dizer que não tive acesso, porque eu não procurei, né? Não procurei, se tivesse procurado, teria acesso. E realmente deve ser, tem que ser, né? Bem importante a gente conhecer, né? Como foi dito anteriormente, nessa correria, né, do dia a dia, às vezes a gente deixa algumas práticas, né, de lado, né, e a gente vai lembrar delas só no momento do conflito, né, então, com certeza, vai ser um que eu vou estar procurando a partir da semana que vem. E com certeza, claro, melhora muito o clima escolar, porque a gente tem uma orientação, né, a partir desse guia, a gente vai ter uma orientação mais direcionada, né, para agir de acordo com a necessidade ali, para mediar conflitos desses alunos, né? Perfeito. Então, agora você escolhe um colega e leia a letra B para ele? Vou escolher, então, a prof... Deixa eu ver quem que está aqui. Adonis. Então, pode ler a letra B. De que forma as práticas implementadas se relacionam com o clima escolar e educação em direitos humanos? Bom, eu penso que, de acordo com a prática que a gente, né, aplica na escola, em sala de aula, vai ajudar bastante no relacionamento entre os alunos, né, entre eles próprios, entre os professores, e até a segurança deles dentro do ambiente escolar, né? Se eles se sentem seguros, os pais, né, também sentem dessa forma, eu acho que tudo anda melhor, né? É bom para eles, bom para os professores. Então, acho que assim tem a ver nesse sentido, né? De acordo com o que você faz, com o que você fala, as atitudes que você toma, né? Quando há uma desavença entre eles, vai influenciar bastante nesse sentido do acolhimento, né, da segurança, dessa forma. Perfeito, é o que tinha que ser, né, Adonis? Sim, É o que nós tínhamos que ter um ambiente assim para dar aula, né, para trabalhar. com certeza. Agora você, muito obrigada. Agora você escolhe um outro cursista e lê a letra C para ele. Tá, então pode ser a Valéria? Como a Pode. comunicação, tá, como a comunicação antecipada dos objetivos de ensino pode influenciar o engajamento e o desempenho dos estudantes? Eu, novamente? A Valéria já foi. Então, Verdade, posso eu tinha escolher outra? escolhido. Uhum. Desculpa. Então, Escolhe outra, a Valéria já então foi. pode ser o Vilmar? Vai lá, Vilmar. Quer que eu leia de novo? Não, estou vendo aqui como a comunicação antecipada dos objetivos
de ensino pode influenciar o engajamento e o desempenho dos estudantes? Eu vejo assim, essa comunicação deve ficar muito clara para os alunos. Eu gosto muito de trabalhar com combinados, né? O que que pode, o que que não pode, e isso favorece, eu acho, o trabalho de cada um de nós, visto que a gente trabalha com uma grande diversidade, né? Então, essa comunicação deve ser muito clara para os alunos, né? É a mesma coisa de você, como não é permitido o uso de celular em sala de aula, e ter alguns professores que permitam, ou fazem vista grossa. Então, a comunicação É. já fica falha, né? Eu vejo assim, nesse sentido. Não sei se a proposta é essa ou não, mas, enfim. Não, é sim. É a impressão de vocês sobre as perguntas, é isso mesmo. Vilmar, agora escolha um cursista e leia a última pergunta para ele, por favor. Eu escolho a professora Janete. O que pode ser feito na prática para fortalecer a convivência na escola, promovendo um clima escolar positivo por meio de ações mais intencionais, estratégicas e colaborativas? Oi, boa noite. Eu penso assim, né, que a primeira parte ali da pergunta, né, o que pode ser feito na prática para fortalecer a convivência na escola, eu acho que o Vilmar, né, o professor que me antecedeu, né, eu acho que essa coisa que ele falou sobre a questão dos combinados sempre é bastante importante, né, a gente precisa fazer esse diálogo, principalmente com os alunos, mas não só dos alunos, mas da equipe gestora, equipe pedagógica, também com os professores, né, para que a gente consiga manter ali, né, uma prática mais efetiva daquilo que a gente consegue, né, ou consiga trabalhar no dia a dia. Ajuda bastante, principalmente entre professor e aluno na sala de aula, estabelecer algumas regras e alguns encaminhamentos para que a gente possa estar trabalhando de forma mais efetiva. Né? E o clima escolar ele é positivo e negativo de acordo com o momento. Né? Cada dia a gente pretende que o clima escolar seja sempre bom, mas nem sempre ele é, né, como a gente almeja, porque as pessoas não são iguais, nós não estamos no mesmo momento sempre, e a gente precisa, às vezes, né, pensando no que a Karina falou no início, a gente tem ali que pensar na nossa saúde mental, né? Então, a nossa realidade enquanto professor, ela tem sido bastante difícil, mas a gente consegue avançar de acordo com o que a gente se estabelece de regras e acordos para efetivar um bom clima escolar e uma boa satisfação dos alunos e o aprendizado como um todo. Isso. Obrigada, Janete. Então, pessoal, este foi o nosso na prática, tá? É um na prática de forma oral. E aí, aqui para fechar, tá? É uma pergunta onde nós vamos refletir, todos nós. Eu vou ler e vai servir para a gente refletir. Diante de uma situação de violência envolvendo estudantes, como você tem atuado? Em que medida o uso do guia de orientações pode qualificar seus encaminhamentos e fortalecer a proteção dos envolvidos? Tá? Então, para a gente refletir, tá? E agora, gente, nós chegamos no nosso RAF, o nosso último RAF. Enquanto vocês fazem ele, eu vou dar uma olhadinha, tá? Vou acessar aqui e vou verificar se algum de vocês ainda deixou de responder algum RAF para a gente poder organizar, porque depois eu quero entrar lá no Google Sala de Aula e junto com vocês nós vamos fazer a entrega, tá bom? Então, deixa eu ver, nossa aula vai até 10 para as 8. Então, a gente tem 15 minutos, nós podemos utilizar 15 minutos para o RAF, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui, eu estou fazendo a leitura aqui, a verificação das participações.
Oi, Karina, o que é para fazer aqui mesmo? O RAF, Janete, eu já coloquei o link aqui no chat, tá bom? Tá, obrigada. É o RAF de número 6. Prof, dá para fazer amanhã esse, né? É que eu já estou em aula de campo pelo celular e é ruim. Isso, Diego, mais fácil, tá, meu bem? Porque você não fez o 4, tá? Você tem que fazer o 4 também. Eita, então beleza, nem sabia. Prof, Oi. o meu RAF não aparece mais acessar 3, 4 e 5. Eu fiz o 4, você tinha mandado mensagem, eu fiz hoje à tarde. Ah, tá. Então não atualizou ainda. Tá bom. E os É outros que eu ali eu tô. estava observando, nenhum mais eu consigo acessar. Acabei de Tá, responder o último. tá. O 3. Clica lá no 3. Vê se, provavelmente vai estar escrito assim. Você já respondeu esse RAF.
Aqui nas mensagens, gente, eu estou colocando os cursistas que aparecem para mim, que ainda precisam realizar os RAFs, tá? Estou fazendo assim para não atrapalhar você. Professora, depois que terminar o último RAF ali, pode já marcar como atividade concluída? Lá no Classroom? Isso. Pode. Daí ele deu uma mensagem que a gente não anexou, é assim mesmo? É assim mesmo porque não tem anexo. Certinho. Beleza. Karina, Oi. como que eu sei se foi? Porque na realidade eu respondi agora os 6 e eu entro lá de novo para ver se está tudo certo, a tela fica tudo branca. Isso, mas aí sobe ela, daí vai aparecer lá em cima. Você já respondeu. Sobe com o Não, mouse. não aparece. Eu já vi que eu vi os outros. Deixa eu tentar de Ah, novo. Vou tentar de novo. Conceição, no tá. meu aconteceu isso, eu saí, entrei de novo, daí visualizou. Mas eu entrei já 3 vezes. Vixe. Então, tenta de novo, qualquer coisa a gente. Bom, daí a gente vê certinho o que faz. Deixa eu ver se já deu o horário. Falta 5 minutinhos ainda. Pode ir tentando. Aí eu vou abrir o Classroom para a gente poder fazer os envios para a gente observar. Karina, Oi. quando,
Quando a gente responde o RAF aqui, ele é automático para Isso. subir? Daí agora é só enviar? Isso. Você Não tô... respondeu ele, aí você vai enviar. E você viu que eu coloquei teu nome aqui, ó, você não fez o RAF 5 aqui na chamada. Então, ó, deixa eu falar aqui os que faltam, ó. Cursistas que faltam RAF. Conceição, RAF 5. A Valéria, a gente já conversou. Janete, RAF 5. Ana Paula, Henrique, RAF 4 e 5. Diego, RAF 4. Silmara, RAF 3 e RAF 5. Tá? Então, vão fazendo, tá, gente? Mas se não for fazer agora, não esquece, porque depois que fechar, não sei se vai, a gente não vai conseguir fazer. E ele vale 50 pontos da nota de vocês. Vou colocar aqui. O 5 não está sem fazer o meu? O 5. Eu vou abrir E aqui. como que faz para entrar? Aí você, o Tá, já abri. mesmo link, e aí você vai lá no RAF 5, tá? Tá, já Pode abri. falar, Ana Paula. Adriana. Ai, desculpa. Não tem Pode problema. falar, É Adriana. o seguinte, eu li agora ali no Class que você colocou sueca digital. Eu sei que você colocou lá dia 23, mas eu não tinha visto, sinceramente. E daí a gente mandou dia 24, né? E a gente pôs emoji nas carinhas. Tem problema não. Aqui as coisas são rápidas, igual a tecnologia. A gente já entrou, a maioria dos cursistas já tinha feito a implementação, então a gente vai aceitar do jeito que tá. Ah, então tá bom. Obrigada. De nada. Gente, ó, atividade 1, tá? O RAF, ele é a 1, mas ele entrega depois, né? Eu vou abrir aqui, ó, ver instruções, trabalho dos meus cursistas. Então, olha só. Então, gente, é só você clicar em enviar, aparece para vocês, que para mim aparece entregar. Como que aparece para vocês? Marcar como concluída. Obrigada, Adriana. Marcar como concluída, tá? Então, a Adriana já marcou como concluída, a Lídia já marcou, o Tiago. É isso que vocês vão fazer, tá, pessoal? Depois de fazer todos os RAFs, vocês vão marcar como concluído. Isso, ó. Agora a Ana Maria marcou como concluído. Vocês viram que é automático? Que no Classroom é automático. Perfeito. Professora, eu não entendi uma coisa. Esse que você falou, de marcar como concluído, eu realizei todos os RAF, mas ele salva automaticamente, né? Porque no final lá é só enviar, né? Não precisa Isso, fazer mas mais daí, nada, né? isso, mas daí o que que vai fazer? Você vai lá no Classroom, lá na atividade 1, no seu nome, e vai marcar como concluído, tá? Eu entreguei, deu certo, Karina? Vou olhar, só um bocadinho. Deixa eu só ver aqui. Deu, ó. Atualização, tá? Ó, deixa eu abrir aqui a página. A Conceição, então, ó, Adriana, Ana Luísa enviou, Ana Maria, Cláudia, Conceição, Lídia, Lindicé e Tiago. Então, Vilmar, é lá no Google Classroom, na atividade 1, lá onde estava o caderno de implementação, tá? Aí você vai na atividade 1, marcar como concluído.
Acho que deu, né, professora? Olhar. Ainda o seu não apareceu para mim, viu, Mar? Vai lá no seu, ó, lá na sua atividade um, ó, nessa daqui, ó, nessa atividade um, ó, registro de acompanhamento. Aí você clica no seu nome e marcar como concluído. O meu apareceu só agora, a opção marcar como concluído, não foi automático. Assim que eu terminei, eu já entrei na atividade, mas não estava aparecendo, sabe? E só agora apareceu. Ó, gente, hoje, essa semana, por conta das chuvas, está dando bastante problema com a internet. Às vezes é a internet mesmo que demora, tá? Essa questão de carregar é questão de internet mesmo. Às vezes até do próprio servidor do Google Sala de Aula. Ó, gente, agora bastante estudantes já me enviaram, tá? Adonis, Adriana, Ana Luísa, Ana Maria, Cláudia, Conceição, Lídia, Linceia, Rosana, Tiago e Vilmar, tá bom? Então agora eu vou passar para as nossas apresentações, tá? Então eu vou compartilhar a nossa planilha. Então, olha só, aqui é a nossa planilha. Ah, tá. Eu tinha saído da conta. Bom, enfim, entrou, não precisou sair. Então, pessoal, quem será a primeira cursista a fazer a apresentação? A Adonis, depois a Lídia, depois a Rosana, depois a Conceição e depois o Frank. Gente, o Frank vai fazer o feedback da Adonis, a Conceição da Lídia, a Adonis da Conceição e a Rosana do Frank. Então, gente, como que vai ser esse feedback? Você, após o seu colega apresentar, você vem aqui, né, nesse íconezinho do feedback e vai selecionar uma frase para ele. Excelente, muito bom, bom, e tenho sugestões. E também, pessoal, cuidem, tá? Porque a tabela fica um pouquinho escondidinha, ó. Comentários e sugestões. Então, o feedback é composto de duas partes. A escolha de uma frase, né?
para o feedback e também um comentário ou sugestão que você vai fazer, tá bom? Alguma dúvida em relação ao feedback? Então, gente, o que eu vou fazer? Pode falar, Rosana? Poderia repetir novamente o feedback para anotar aqui? Sim, sim. Ó, deixa eu só colocar ele aqui no chat para vocês terem acesso. Aí eu já repito. Ó, assim. Vamos supor, Rosana, vou pegar você aqui de exemplo, tá? Você vai fazer o feedback do Frank. Então, assim que o Frank fizer a apresentação dele, você vai ter dois campos para preencher. O do feedback, onde você vai escolher uma frase, um conceito para ele. Excelente, muito bom, bom, tenho sugestões. E depois aqui você vai escrever um comentário, alguma sugestão para ele, tá? Um você só seleciona e o outro você escreve. Tudo bem? Então, perfeito. Já coloquei a tabela ali para vocês, tá? E agora, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, gente, vocês terão 5 minutos para fazer a apresentação, tá? Aí vai soar uma campainha. Ó, essa parte toda nós fizemos, né? A professora já fez com vocês, a gente olhou ali. Os cursistas que ainda estão terminando o RAF vão terminando por gentileza, tá? E agora o compartilhamento. Então, gente, o que eu pensei? Hoje nós teremos 5 minutos para apresentar. Amanhã não poderá ser 5 minutos, porque amanhã, ó, semana que vem, tem muito mais cursistas para apresentar. Então, eu vou ligar o timer e você terá 5 minutos para apresentar. E quando eu levantar a mão, é porque o seu tempo acabou, tá? Então, é isso. Então, tudo bem? E aí, Adonis, você pode começar? Eu vou parar de compartilhar aqui. Posso sim. Vou colocar o timer. Esperar o timer e eu também levanto a mão, tá? Então, 5 minutinhos. A hora que você começar, eu solto o timer, tá? Tá, professora, tá aparecendo slides? Está. Está? Eu coloquei só o finalzinho ali, só para ter um... Não precisa colocar todo o relato, né? Não. Não, Gente, as minhas turmas eu ainda estou deixando vocês falarem. A turma que eu sou cursista, como é muito aluno e um monte ficou para hoje, foi assim, ó, foi menos de 5 minutos, tá? Então, ó, eu não vou poder elogiar muito, eu vou falar, porque senão eu pego o tempo de vocês. Vocês sabem que eu falo igual, mais come da cobra, senão atrapalha a apresentação de vocês, tá? Tá, Então, bora lá. começar então. Bom, então eu fiz um trabalho assim bem simples, né? Eu pensei na questão de a gente estar usando muitas plataformas e daí eu preferi fugir um pouco disso. Peguei uma turma da EJA, que eu trabalho à noite, e tem em torno de, acho que 18, 19 alunos, e a maioria deles são já senhoras, senhores, tem uns 4, 5 jovens que estudam na mesma sala. Aí, o que eu pensei? Eu fiz uma noite das gentilezas, né? Pensando em toda essa questão do clima escolar, né? Para trazer um pouquinho mais dessa cultura da paz entre eles e também, né? Deixando claro que as atitudes que eles iriam ter, né, durante essa aula e no colégio, nessa noite, que permaneçam, né? Que permaneçam assim durante todo o ano e, se possível, fora da escola também. Então, quais foram os passos que eu, assim, segui, né, para fazer esse trabalho com eles? Primeiro, eu fiz a proposta de uma roda de conversas, né? Arrumei as carteiras junto com eles. Então, eles são uma turma, assim, bem bacana, tudo eles topam fazer, né? Então, foi bem fácil convencê-los. Eles fizeram essa roda e eu falei, né, sobre essa noite da gentileza e como seria. Daí eles já ficaram curiosos. Nossa, professora, mas como assim? Né? Daí eu fui citando questões práticas do dia a dia, que às vezes a gente na correria ou você passa desapercebido e você não faz, que são as pequenas coisas, né? Agradecer pelas coisas que você recebe, fazer um elogio, né, para as pessoas, por mais simples. Daí fui citando alguns exemplos.
E daí já esclarecia o que seria, qual o objetivo, né? Para que eles se tratassem, não que fosse o caso deles, assim, mas que na escola a gente percebe nessa questão do desrespeito mesmo entre eles, até com os professores, né? E contei bastante para eles sobre algumas turmas, assim, conversei. Aí passei um vídeo para eles, um vídeo bem curtinho, né? Um videozinho onde a pessoa ela sai de casa, a partir do momento que ela sai, ela já tem a oportunidade de segurar a porta do elevador e ela não faz isso, ela cruza os braços e deixa a pessoa, entendeu? Várias, assim, sai pela rua, ele teve a oportunidade, né, a personagem ali do vídeo, teve a oportunidade de ajudar em vários momentos, e ele não faz, ele fica olhando e cruza os braços e deixa. Daí chega no momento em que uma senhorinha agarra no braço dele e pede para ele ajudar a atravessar a rua. Ele vai meio sem jeito, assim, meio não querendo muito, né? Ajuda, e daí ela agradece muito, né? Pega no rosto dele, assim, fica. Daí ele chega em casa, ele se sente bem com aquilo, com aquela atitude. E daí, a partir daquele dia, ele começa a ajudar, né? Tudo que ele vê, assim, que ele pode ajudar, ele faz. Daí eles já entenderam o que seria, né? Mais ou menos. Daí o que nós fizemos? Escolhemos 3 pessoas do colégio, uma foi a diretora, a outra foi a secretária do colégio e a outra foi a pedagoga da EJA. E eles fizeram grupos e elaboraram algumas frases, né, para falar, para ler mesmo, porque eles, né, era pouco tempo ali, então eles elaboraram assim, um textinho maior e algumas frases. Daí eu expliquei para ele que a gente chamaria essa pessoa e a partir do momento que ela entrasse, a gentileza já começaria. Né? Um aluno ia abrir a porta, né? Os outros falaram seja bem-vinda, e a pessoa entrou e ficou assim, nossa, mas o que, né? Daí eles levantaram, daí os outros sentaram, um levantou, leu um textinho falando da importância do trabalho deles no colégio, né? Por exemplo, da secretária, que é um trabalho que ela faz e que ninguém vê praticamente, né? Ninguém dá o devido valor. Então, daí eles leram, ela se emocionou tanto, porque ela pensou assim, nossa, mas, né? Daí teve um que falou assim, quando você não vem, eu preciso arrumar o meu e-mail, eu fico desesperado, não sei o que fazer, então você faz muita falta, né? Esse tipo de coisa. Daí um levantava, lia uma mensagenzinha, sentava, outro levantava na sala, assim, os caras, eu distribuí eles, né, na sala, eles foram levantando. E daí, ao final, um leu a última, agradeceu a pessoa pelo trabalho dela e entregou uma caixinha de chocolate. Então, foi feito assim para todas elas, né? Para a diretora, foi falado da importância, que ela não é só uma diretora, mas que ela é uma amiga, que eles se espelham muito nela, então elas ficaram assim muito emocionadas. E daí, professora, eu bati foto, e como eles são adultos, assim, não precisa ter aquela assinatura deles, né? Não, Ah, tá. pode ir. Então, daí eu coloquei lá. E assim, daí eles começaram, eu notei que eles começaram a fazer essas gentilezas de juntar o material do colega quando cai. Então, foi essa a nossa conversa. Legal. E daí a diretora, a pedagoga, a proposta foi fazer em outras turmas, né? Agora a gente está fazendo em outras turmas e é um trabalho simples, mas assim ficou bacana. Eles participaram. Na minha turma deu muito certo, por ser uma turma pequena e da EJA, né? São mais, assim, daí cada turma é diferente, né? A gente, de repente, tem que pensar em outras possibilidades, né? Aí, daí agora eu combinei com eles que nós vamos fazer entre eles. Cada um vai escrever uma frase, não colocar para quem, e cada um pega. Quando a pessoa vê que a frase é a dele, ela vai levantar e dar um abraço no colega. Na próxima aula nós vamos fazer isso. Então foi esse meu trabalho. Muito bem. Parabéns, Adonis. Obrigada. Excelente implementação, viu? Parabéns. Obrigada. Vamos para o nosso próximo cursista. Deixa eu ver aqui quem que é. A Lídia. Adonis, se você puder parar de compartilhar para a Lídia poder apresentar. Desculpa, professora, eu fiquei só um minutinho. Tranquilo. Eu tô tirando. Tranquilo. Tá bom. Pronto. Então, deixa eu ver aqui.
Não está aparecendo, né? Tá, agora tá aparecendo. Para mim não tá. Agora sim. Aham. Então, boa noite, colegas. Vou apresentar aqui uma prática que eu desenvolvi lá no núcleo. Eu sou técnica lá do núcleo, eu trabalho com a EJA e com os CCMs, né? Então, eu desenvolvi esse trabalho com o objetivo de promover uma reflexão sobre o clima escolar e organizacional no núcleo. Então, para fortalecer as relações interpessoais, a comunicação e o trabalho colaborativo. Então, visando um ambiente mais saudável, produtivo e acolhedor. Então, esse meu trabalho, ele ficou em 4 momentos. O primeiro momento foi o momento da sensibilização, onde a gente fez uma abordagem sobre os relacionamentos no ambiente de trabalho, destacando a sua importância para a construção de um clima escolar e organizacional saudável. Depois dessa conversa, a gente fez a dinâmica das bexigas, onde a gente entregou uma bexiga com uma frase, aliás, com uma palavra positiva dentro desta bexiga a cada das pessoas que estavam ali. E daí a gente pediu para que elas escrevessem uma palavra negativa, enchesse a bexiga e escrevessem uma palavra negativa na parte de fora da bexiga. E aí, eles jogaram para o alto essas bexigas, e aí a gente teve um pouquinho que eles ficaram jogando, aí cada um pegou uma bexiga. E cada um leu daí, em voz alta, a palavra negativa que estava ali fora, né? E estourou a bexiga dizendo que aquilo não existia mais, porque existia uma palavra positiva dentro, né? Então, foi uma dinâmica bem interessante. Depois eu mostro para vocês as fotos. Depois, a gente fez uma reflexão contextualizada. Então, neste momento, os participantes foram convidados a compartilhar se haviam vivenciado em nosso ambiente de trabalho situações semelhantes às palavras registradas nas bexigas. Então, ali foi o momento que eles teceram comentários e reflexões a respeito, né? Então, essa foi a reflexão contextualizada. Depois, no terceiro momento, a gente fez uma atividade demonstrativa, uma experiência química. A gente pegou água sanitária, né? Significando as atitudes boas, a água limpa, cada um de nós, e o terceiro copo com águas, com atitudes ruins, que a gente misturou o iodo, que ela ficou uma água escura, né? Então, a gente foi fazendo essa experiência e gerou uma reflexão bem interessante, que à medida que a gente vai se contagiando, né, com experiências ruins ou más, a gente pode também se transformando. Mas, por mais que às vezes a gente não esteja tão bem, mas a partir do momento que o ambiente, o nosso clima de trabalho, o nosso clima escolar lá nas escolas, ele esteja bom, a gente também pode ser contagiado, ser transformado e melhorar a nossa prática também. Então, esse experimento tem um vídeo ali que a gente fez, e foi bem interessante com eles. O quarto momento foi a sustentabilidade. Então, a gente viu um vídeo, gentileza gera gentileza. Então, uma pessoa fez uma gentileza com alguém, aquele outro fez com o outro, e assim se tornou uma corrente, né? Então, foi uma prática bem interessante também, e que gerou bastante reflexão, né, e discussão. Então, esse trabalho, eu desenvolvi lá no núcleo, mas pensando que o clima que a gente está lá na equipe de trabalho, e tudo isso reflete diretamente também lá na escola, quando a gente vai realizar o trabalho, né?
Então, foi com esse objetivo que eu fiz o trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas das fotos. Então, aqui está os slides que a gente preparou, aqui os colegas com as bexigas, e depois aqui tem um vídeo do experimento que a gente fez. Seria isso, professora? Não sei se teria que complementar mais alguma coisa. Tá ótimo. Deixa eu só pausar teu tempo aqui. Parabéns, parabéns. Você pode descer só um pouquinho? Ah, a Joana Dark é da minha turma de terça-feira. Legal, que legal. Parabéns também. Eu fico muito feliz aí já pela a sua apresentação, pela apresentação da Adonis, o como vocês levam a sério, né? A temática, a jornada. Parabéns, viu? Tá, Então, obrigada. agora. Eu vou falar lá para a tutoria que esse momento tinha que ser só de apresentação, porque a gente nem pode falar muito, porque senão não dá tempo de apresentar. Gente, na reunião de segunda-feira, nós terminamos, a aula terminava 8h20, nós encerramos 8h35, tá? Então, isso que eu não falei também, porque às vezes um cursista tem um pouco de dificuldade de apresentar, né? E acontece as coisas na internet. Mas assim, eu vou propor para as próximas jornadas deixar bastante tempo para apresentar. Daí a gente pode conversar. Deixa eu ver quem que é o terceiro cursista. É a Rosana. Boa noite, pessoal. Bom, também vou tentar ser bem, né, fazer de forma bem resumidinha. Eu fiz a minha implementação com o pessoal que eu atendo na sala de recursos no período da manhã, são estudantes dos 6º e 7º anos, e eles frequentam a sala de recursos multifuncionais, né, tipo 1, e a maioria dos meus alunos, eles apresentam um transtorno de déficit de atenção, e 2 deles têm transtorno do espectro do autismo. Então, a gente desenvolveu a ação por meio de uma roda de conversas, né? Analisando situações do cotidiano, e nesse momento, então, eu fiz com eles, já desde o início do ano, a gente já, né, tinha feito, assim, um contratinho, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito na sala de aula, em relação a esse respeito. Então, nesse momento, a gente retomou também esse contrato que a gente já tinha conversado lá nos primeiros dias de aula, e aí, então, eu fui, então, fazendo com que eles fossem falando o que era a respeito, não é a respeito, o que era de direito que eles tinham. Então, eu achei bem interessante que eles falam, porque eu sempre falei para eles que eles tinham direito de participar da sala de recursos, então eles me falaram que eles tinham direito de estudar, tinham direito de participar das atividades, e aí a gente também acabou abordando, porque eu fiz a minha implementação justamente naqueles dias do trabalho de bullying na escola, e aí, então, a gente também abordou o bullying, né, porque eu fiz em 4 aulas, na verdade, a implementação. Então, na primeira, a gente conversou muito sobre a questão dos direitos e, ao mesmo tempo, dos deveres. Depois, aí, na segunda aula, a gente falou sobre a questão do bullying, né, e aí, depois, a gente acabou fazendo algumas atividades, né? Como, por exemplo, eles fizeram cartazes, eu usei o sulfite A3, e eles, então, construíram o que era os direitos deles na escola, e, ao mesmo tempo, também, quando uma pessoa que não está recebendo esses direitos, né, que está sendo violado, quando está tendo esses seus direitos violados, e que isso implica também no bullying, né? Como resultado alcançado, a gente observou que ampliou a compreensão sobre a questão do bullying. A cada dia, quando a gente acaba retomando em relação a esses direitos e também dos deveres deles como os estudantes, né? A gente percebe, assim, que entre esse grupinho, eles conseguem compreender melhor quando são violados os direitos. Até porque, durante, assim,
conforme a gente foi fazendo a roda de conversa, eles se sentem muito com seus direitos violados, eles se sentem, né, por até fazerem parte da sala de recursos, como se eles sofressem bullying. Mas o que eu achei bem interessante é que, de fato, eles não têm muitas vezes consciência que eles também podem praticar bullying, né? Então, ao mesmo tempo que eles têm os direitos, eles podem estar violando os direitos dos outros. Então, a gente chegou a essa conclusão, né? E aí, então, eles entenderam a finalidade que a gente tinha em relação a esse trabalho, e isso foi muito enriquecedor para toda a turma, né? No final, a gente acabou fazendo esse trabalho, né, de esse desenho, a escrita, o desenho no sulfite, para a construção de um mural que eles fizeram, e, por fim, a gente ainda fez uma atividade de caça-palavras, né, conforme as fotos aqui, que eu acho que vocês estão vendo aí, né? Então, eles também, até esqueci de citar, que no momento que eles foram construindo, que a gente foi fazendo a construção desses, né, para que eles entendessem os direitos, eles mesmos foram, então, escrevendo no quadro o que eles achavam que era direito, e, então, os direitos deles, os deveres, depois, eles colocaram, quando é uma coisa ruim, né, o bullying, teve um até que escreveu bem errado, que ao invés de escrever bullying, ele escreveu bully, B-U-L-L-Y, né, mas expressaram as ideias deles, então foi bem bacana esse momento em que eles foram para o quadro, e eles mesmos fizeram esse momento, essa atividade deles estarem lá na frente, numa proposição aí de uma metodologia ativa até, né? E, enfim, essa foi a minha implementação, né? Eu fiz, como eu falei para vocês, em 4 aulas, e eu achei que ficou muito, muito interessante, assim, e a gente conseguiu cumprir o objetivo, né? De forma simples, mas a gente conseguiu fazer com que eles conseguissem compreender o que a gente queria também. Muito bem, parabéns, Rosana. É muito bom esse tema, gente, porque a gente pega várias partes da escola, né? Eu acho que você foi super assertiva em fazer com os alunos da classe especial, porque eles sofrem bullying, sim, eles se sentem diferentes. Parabéns, você foi muito sensível, muito assertiva aí no tema que com quem você escolheu implementar, tá? E da forma com que você escolheu. Parabéns. Pessoal, quem é o próximo? Deixa eu ver, acho que é a Conceição, né, Conceição? É você, Conceição. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Beleza? Ainda não apareceu. Não? Para mim Agora apareceu. Agora apareceu. Então tá. Eu fiz minha implementação falando sobre bullying, né, com o pessoal do primeiro semestre de curso técnico em estética, e foi da seguinte forma, como eu tinha já falado, eu fiz a exibição daquele vídeo, né, que você passou, foi bem chocante, derramaram muitas lágrimas, houve muita fala, muita conversa, sabe? Logo depois do vídeo, a gente fez uma roda de conversa e eles foram pontuando onde que eles se sentiam fragilizados, sabe? Foi bem interessante. Aí depois eu fiz a dinâmica do calçado. A dinâmica do calçado, eu pedi para eles tirar os calçados, fechar os olhos, caminharem na sala, e depois cada um utilizou o calçado que estivesse mais próximo dele. E depois eles tinham que falar o que eles sentiram, para chegar à conclusão de que só usando ninguém sabe o que o outro passa, só a partir do momento que usa o calçado dele, vê que um fica apertado, outro fica largo. E o objetivo foi resultados de maior conscientização dos estudantes sobre bullying e seus impactos. Eu notei que houve muita
todos participaram muito bem. Aí tem uma fotografia, ó, a roda de conversa, depois o vídeo, eles falando sobre, dando uma volta sobre o calçado, para procurar o calçado, né? Eu acho que, em síntese, foi isso, professora, que eu fiz. Eu achei que foi um aspecto, porque existiam alguns burburinhos na sala, né? Algumas pessoas que achavam que as outras não entendia elas, fazia cara feia. Então, foi, assim, um trabalho bem, bem legal. Parabéns, muito bom. Eu acho que você tinha comentado alguma coisa sobre essa sua turma, não tinha? Durante as Tinha, tinha, nossas jornadas? tinha comentado, E sabe o sim. que está me chamando assim, sabe o que está me chamando a atenção? Tem senhoras nessa turma? Tem mulheres mais velhas? Tem senhoras, tem alunas de 20 e pouco, até tem uma senhora de 50 e poucos anos fazendo o curso. Nossa. E mesmo nesse ambiente de pessoas mais velhas, você percebeu que teve que intervir com a sua Mesmo implementação. Eu acho que mais ainda, porque a gente percebe assim, que não importa a idade, a gente vê muita fragilidade por parte dela, sabe? Algumas reclamações, algumas queixas, porque fulano fala muito, porque fulano não sei o quê, porque não sei o quê. Então, na realidade, eu achei que seria interessante usar aquele vídeo e essa dinâmica que eu já tinha feito uma vez, e que eu acho muito importante, que demonstra claramente que não é que você precisa estar no lugar do outro para saber que não é tão fácil assim estar no lugar do outro. E a questão do julgamento, né? Assim, como é Exatamente. difícil às vezes as pessoas aceitarem as outras, né? Fala muito, não fala. Mas parabéns, Conceição, parabéns. Muito, Obrigada. muito assertiva também. Eu fico muito feliz porque vocês pegaram justamente a realidade de vocês. A Adonis pegou a realidade dela, a Lídia pegou a realidade dela, a Conceição pegou a realidade dela, né? A Rosana pegou a realidade dela ali da classe especial. Então, vai ser muito bom, gente, porque isso mostra que o Formadores fez sentido para vocês, né? Que a jornada, o tema fez sentido. Bom, então agora é a hora do. E, gente, ó, vocês que já apresentaram, tá? E os que já apresentaram, dá uma olhadinha ali e vê se você já preencheu o feedback do seu colega, tá? Então, para terminar, a última apresentação é do Frank. Deixa eu ver. O Frank tá aí? O Frank não tá, gente. Pois é, ele colocou o nome dele e não veio. Fala, Lindceia. Peraí, tem alguém na frente. Fala, Thiago. Oi, Pro. Eu não tinha colocado o nome lá porque a gente tinha conversado. Eu vou fazer a cirurgia amanhã. Então, se não houver problema, se ninguém se opor, eu poderia fazer a apresentação do meu trabalho hoje, porque eu não vou poder participar do próximo, que eu vou estar afastado, né? Então, se não houver problema e se ninguém se opor, eu poderia apresentar. Mas é só se não for Pode. dar problema. Olha, nós temos ainda 15 minutos. Eu acredito que dá sim. Fala, Lindceia. Ô, professora, caso sobre tempo, eu também gostaria de apresentar hoje. Tá, então eu vou colocar ali o nome. Então, Thiago, você já pode apresentar, tá? Que daí eu vou arrumar a tabela ali para os feedbacks, tá bom? Aí eu já solto aqui o timer e já arrumo a tabela. Prof, você posta de novo depois, porque eu caí e aí eu voltei, eu não tenho mais acesso ao chat aqui. Ô, Rosana, você vai fazer o feedback do Thiago, tá? Porque o Frank não veio. E aí, tá? Daí eu vou reorganizar ali. Então, Thiago, você pode apresentar, tá? Assim que você apresentar, começar, eu solto o timer. Ok, só um segundo, por gentileza. Tranquilo. Thiago. Vou colocar aqui na tabela.
aparecendo aí, pessoal? Só para eu... Porque aqui tá uma chuvona, então não sei se está dando certo. Certinho. Então, beleza. Pessoal, eu trabalhei então com uma turma do 7º ano, Colégio Estadual Unidade Polo, aqui em São José dos Pinhais, até por ocasião daquela semana, do Dia do Combate ao Bullying na escola, né? A gente já vinha conversando um pouquinho ao decorrer das aulas sobre o assunto. Então, a proposta foi, a princípio, trabalhar com aquele vídeo que foi exibido aqui no nosso encontro. Então, para a gente foi bastante chocante, assim, né? Uma vez que a gente identifica ali a linguagem que a gente ouve dia a dia na escola. Então, para eles também foi algo bem chocante. Tivemos o caso de 2 ou 3 meninas que acabaram chorando ali durante a apresentação do vídeo, se identificaram, né? Então, na sequência, a gente fez ali uma roda de conversa. Eles relataram situações onde eles perceberam bullying sendo feito com os colegas, sendo feito com eles mesmos, e assim, com um pouco mais de resistência, eles também acabaram admitindo que em vários momentos eles acabaram cometendo esse bullying, ainda que numa intenção de brincadeira, como sempre é a justificativa, porém eles identificaram e acabaram reconhecendo que muitas coisas não são assim tão engraçadas. O que me chamou bastante atenção, já relatei anteriormente nos nossos encontros, que uma das alunas que raramente fala na sala, né, a aluna Pietra, ela é uma menina autista, ela levantou a mão, pediu a palavra e se expressou dizendo que ela acha bastante ofensivo quando os demais alunos utilizam o termo autista como xingamento, e a partir dali, assim, eu percebi uma mudança com relação ao tratamento com ela, principalmente. E ela, com relação à turma, talvez aquilo fosse um momento em que ela estivesse realmente precisando desabafar sobre essa angústia que ela sentia. Na sequência, a gente se organizou em grupos e eles desenvolveram cartazes, né, conforme está aparecendo ali, falando sobre o bullying. Eles criaram slogans antes disso, cada equipe criou ali a sua frase, slogan para essa campanha criada por eles. Nós enfatizamos também em alguns casos ali o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos para denúncia de várias situações, não somente a do bullying, mas cerceamento de direitos, etc. Né? Eu procurei ali tampar ali os alunos, né, com a exibição, e depois a gente fez a exposição dos cartazes no colégio. Então, ali no quadro estão as frases criadas por eles. Uma das alunas lembrou de uma letra de uma música que fala muito sobre o assunto, e aí ela pesquisou ali no Educatron e colocou parte dessa música num dos cartazes. Então, eles utilizaram ali esse material como a folha 3, o Educatron, canetinha, esse tipo de material que eles acabam utilizando ali no seu dia a dia. Várias ideias foram sendo colocadas ali no quadro, eles iam pedindo, né, como que eu posso desenhar, como que eu posso escrever aquilo e tal. Então, assim, foi bem satisfatório. Infelizmente, no momento da execução dos cartazes, foi um dia, assim, que estava meio chuvoso, meio esquisito aqui também, e bastante alunos dessa turma acabaram faltando nesse momento. Então, a turma estava um pouquinho mais reduzida, mas eu recebi alguns trabalhos pós a montagem, então, do trabalho que eu acabei enviando. Mas acredito que dá para ter uma noção ali, uma ideia de como eles se empenharam ali, capricharam, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, e assim os relatos também foram bem bacanas. Tive uma professora de projeto de vida que nos acompanhou, que observou, né, a prática, até deixei ali o relato dela. Então ela também assim achou bastante interessante e levou a ideia para replicar com algumas das turmas que ela trabalha também. Então acho que foi isso, para ser bem sucinto, bem rapidinho, tá bom, professor? Agradeço aí a esse improviso. Amanhã eu vou estar passando para a cirurgia, então na semana que vem não estarei junto com vocês, mas que bom que deu para apresentar. Obrigado aí. Parabéns, Tiago, parabéns. Essa foi a turma que teve aquela situação com a aluna, que você teve que levar na direção ou não? Não, essa foi a que assim, ela nunca fala, uma menina que mal responde a chamada. Sim, da Pietra. E ela acabou falando, assim, deu aquela saboada na molecada, e assim, eu percebi que muitas coisas que eles faziam, muitos comentários, eles têm se policiado, assim, inclusive, eles depois não queriam usar a palavra de uma maneira alguma,
sabe? Até uma aluna falou assim, quando a pessoa tem aquela palavra, então, professor, sabe, assim, ela não queria usar, e a gente acabou entrando, né, dizendo que é uma situação absolutamente normal, né, que é uma condição, ninguém escolhe estar desse jeito, ter essa condição. É verdade. Foi bem bacana. Parabéns, Thiago, parabéns. E assim, boa cirurgia para você, tá? Que dê tudo certo. A gente vai Agradeço, torcer obrigado. e desejar muitas energias positivas, tá? Lindicéia, eu coloquei você para fazer o feedback da Adonis, tudo bem? Que era o Frank. Ah, tá. Beleza, professora. Eu posso fazer daqui a pouco, né? Pode fazer. Que foi a primeira que apresentou a turma da EJA, da gentileza, tá? Sim. Ok. Posso? Só para terminar, eu vai gravar a reunião, caso você queira assistir a dela, você espera a gravação, aí você assiste e faz o feedback, tá bom? Amanhã, como você Tá pegou a certo. primeira, tá? Pode ser, professora, tranquilo. Fica O à vontade. som tá ok? Perfeito. E agora deu uma travadinha. Só um pouquinho. Faz assim, desliga a tua câmera, tá? Desliga a tua câmera, que daí você vai apresentar, pode ser que trave mais. Só um pouquinho. Não foi, né, gente? Acho que tá indo, deixa eu ver, tá. Foi. Deixa eu ver. Não? Foi. Foi? Uhum. Tá travando para mim. Como que tá para vocês, professora? Está aparecendo. Por isso que eu acho melhor você já desligar sua câmera, que para você também vai travar. Travou aqui. Tá travando bastante, Lindceia. Percebi. Agora tá bom. Você desligou a câmera. Voltou agora? Voltou agora, perfeito. professora? Uhum. Então tá. Só um pouquinho. O pessoal tá conseguindo ver aqui? Tá, todo mundo vendo. Vou abrir na síntese aqui, só um instantinho. Tá. Apareceu. Aí. Então, né, meu nome é Lindceia. Eu optei pelo tema mural de expectativas, né, que eu particularmente achei muito interessante, né, a gente pensar sobre as coisas, pontualmente, né, analisar as questões pontualmente, principalmente daquilo que é expectativa de comportamento, expectativa de postura, de posicionamento, né. Então, eu trabalho no Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal de Maringá, e essa atividade foi realizada numa turma de nono ano, né? Então, nós tivemos 20 respostas nessa atividade. Então, a atividade foi realizada numa turma, né, de nono ano, com 20 respostas, e ela foi efetivada sem mediação. Então, como que eu construí a atividade? É possível vocês olharem aí? Mais ou menos, Sim. né? Uhum. Não, dá para ver. Dá, né? Então, eu organizei esse material, eu trouxe o conceito de clima escolar positivo, né? Eu utilizei um material que está lá nas referências lá do Encontro 7, né? É um material do MEC, que o MEC cita essa tese de doutorado do Moro, então é uma definição do que é clima escolar positivo, então achei interessante deixar, mesmo eu aplicando essa atividade sem a mediação, achei interessante ter a citação. Aí, organizei o material aqui com atividade 1, com mural de expectativas, né, com 3 ações de respeito, de responsabilidade e de segurança. Respeito na sala de aula e respeito no refeitório.
responsabilidade na sala de aula, responsabilidade no refeitório. Segurança na sala de aula e segurança no refeitório. Então, organizei essas 3 ações, mas somente em 2 espaços, em 2 ambientes da escola, né? Até coloquei aqui a referência desse mural de expectativas, e coloquei a questão 2 aberta, né? Com a pergunta seguinte: o que pode melhorar a convivência na escola? Então, eu né, imaginei assim, depois de ter pensado as ações de respeito, responsabilidade e segurança na escola, instigou, né, em cada um, né, em cada aluno, esse olhar para a convivência. E aí eu tive essa ideia de colocar essa questão, né, o que pode melhorar a convivência na escola? Escreva a sua opinião. Então, esse material, ele foi efetivado, né, numa turma com 20 alunos, e ele foi apenas entregue, né, não foi feito mediação. Por quê? Qual que era o objetivo? Ter um olhar, né, quer dizer, levantar dados de como o aluno do 9º ano olha para essas questões do respeito, da responsabilidade e da segurança na escola. Então, qual o olhar dele? Que entendimento ele tem sobre essas questões no 9º ano, né? E embaixo, né, na sequência aqui, ideias de como melhorar, né, essa convivência na escola. Então, eu vou falar só rapidamente do respeito, da responsabilidade e da segurança na sala de aula. Então, na sala de aula, o que eles escreveram? Né, a maioria, né, escreveram respeitar o professor, garantir o silêncio e não haver xingamentos. Então, assim, a maioria das respostas, eu não fiz índices aqui, né, mas a maioria foi o respeito ao professor, a questão do silêncio em sala de aula e a questão dos xingamentos. Então, essas 3 questões apareceram muito, né, na maioria das respostas. Com relação à responsabilidade na sala de aula, o que eles responderam? Trazer material, tarefas feitas, caderno em dia, chegar no horário, estar uniformizado. Então, a maioria das respostas foram estas, né? Considerei, assim, né, muita consciência, né, do que é responsabilidade na sala de aula. E o item segurança, né, as respostas foram repetidas, né, mas eles disseram assim, sempre uniformizado, câmeras monitorando, não permitir entrada de conhecidos, não matar aulas. Então, essas foram a maioria das respostas para segurança na sala de aula. Eu não vou ler aqui, professora, a questão no refeitório, porque eu acho que não dá tempo, né? Então, só vou colocar as considerações finais. Então, o que foi possível? Foi possível verificar que os alunos possuem um entendimento claro, né? Então, pelas respostas assim que eles trouxeram, deu para ver que está claro para eles o que é a importância do respeito, a importância da responsabilidade, e a importância da segurança na escola. Então, para eles, esses conceitos são claros, né, enquanto conceitos. E como isso aparece, eles deixaram claro também como isso aparece na sala de aula, como isso aparece lá no refeitório, né? E o que deu para perceber? Está claro, mas nas respostas de melhora de convivência, a gente percebe ali que é preciso sensibilizá-los. Ainda assim, é preciso sensibilizá-los. Com referência à resposta 2, né, aquela questão aberta... Já passou o tempo, Lindceia, já foi teu tempo, meu já bem. foi. Vamos só finalizar? Tá, perfeito. Com referência à questão aberta, né, 60% indicou que para melhorar a convivência na escola é preciso respeito aos professores, respeito entre colegas, respeito no momento de fala do outro. E eles disseram também, né, a metade das respostas, que é preciso ter evento na escola, que eles precisam ter interclasse, que eles precisam ter jogos, que é necessário eles se encontrarem. Então, agradeço aqui a oportunidade, professora, a equipe,
Mas eu quero dizer assim, o que ficou claro para mim de forma particular? Ainda que os alunos tenham claro esses conceitos de respeito, responsabilidade e segurança, é necessário, né, o trabalho com o clima escolar positivo. É necessário sensibilizar os alunos em todas as séries. É necessário trazer essa questão do clima escolar positivo, essa questão da convivência, né, dos relacionamentos interpessoais, sempre, né, no ambiente escolar, nas aulas, na escola. Obrigada, professora. Parabéns, você atuou em uma turma, e quando você começou a falar da tua pesquisa, eu comecei também a me perguntar, gente, eles sabem tudo. Eles botaram que tinha que trazer material, eles colocaram que tinha que respeitar o professor, eles colocaram que tinha que deixar a gente dar aula. Vê, gente, e por que que isso não acontece, né? Mas bem interessante essa tua abordagem. Achei bem legal. Eu tenho uma turma de 7º ano que bom, eu sempre falo do meu 7º ano para vocês, né, gente? Falar para eles que eles estão famosos. Eu acho que eu vou fazer essa abordagem, que eu quero fazer esse mural de expectativas com eles, eu vou fazer essa pesquisa que você fez. Que joia. Obrigada, Parabéns. professora. Meus queridos, eu coloquei aqui o link do Forms, tá? Para vocês responderem. A opinião de vocês é muito importante. Olha só, acontece na escola. Estenderam o prazo até dia 29 de maio, tá? A pesquisa para professores e diretores a respeito das nossas formações continuadas. E aqui é o Saiba Mais, que embasou teoricamente a nossa reunião de hoje. Pessoal, quem terminou, tá? Muito obrigada. Parabéns novamente a todos que apresentaram hoje, todos. A Linceia entrando agora, o Tiago também nos ajudou, porque aí a gente fez uma gestão do tempo bem adequada. Parabéns, pessoal. Bom restinho de semana, excelente feriado, e a gente se vê na quarta-feira. Quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar por aqui. Eu vou encerrar a reunião, mas eu ainda fico por aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Karina, eu vou ficar aqui um pouquinho para falar contigo. Eu te mandei acho que alguma coisa. Boa noite, Rosana. Deixa eu só parar a gravação aqui, Janete, senão a nossa reunião fica